Imagine dedicar toda a sua vida àquilo que você mais ama, ser rejeitado, viver na pobreza, ser chamado de louco, vender apenas um quadro e morrer acreditando que foi um fracasso, mas, décadas depois, suas pinturas passariam a valer centenas de milhões de dólares. Essa não é uma história sobre sucesso, é uma história sobre persistência. Hoje você vai conhecer a vida de Vincent van Gogh. Van Gogh nasceu em 1853, na pequena cidade de Zandvoort, na Holanda. Desde criança era introspectivo. Gostava de caminhar sozinho, observar árvores, o céu, as pessoas simples. Enquanto muitas crianças brincavam, Van Gogh parecia enxergar beleza em coisas que quase ninguém percebia. Mas ninguém imaginava que aquele garoto mudaria a história da arte. Ele tentou vários caminhos. Foi vendedor de obras de arte, professor, missionário. Queria dedicar sua vida às pessoas, mas fracassou em todas essas profissões. Cada fracasso aumentava sua sensação de não pertencer ao mundo. Foi somente aos 27 anos que decidiu fazer algo que mudaria sua vida para sempre: pintar. E isso é muito interessante, porque podemos perceber que Van Gogh foi uma daquelas personalidades que não nasceu com o destino traçado. Ele procurou várias vertentes para ser bom em algo, e isso é muito interessante. Ao contrário que vemos outras personalidades do mundo artístico que já nasceram, às vezes com o pai ou a mãe já naquele caminho, o Van Gogh teve que caminhar com as próprias pernas e se encontrar e olhar para dentro de si. No começo, as pinturas de Van Gogh eram escuras, retratavam trabalhadores, camponeses e pessoas humildes. Van Gogh acreditava que essas pessoas tinham uma beleza que poucos enxergavam, como o seu quadro Os Comedores de Batatas, que vocês estão vendo aí, marcou muito bem essa fase. Mas sua arte ainda estava longe da explosão de cores que o tornariam famoso e que revolucionariam a história da arte. E mais uma vez, meus amigos, a cidade de Paris entra em cena no mundo das artes. Eu fiz um vídeo há pouco tempo sobre Tarsila do Amaral e outro sobre a história da arte, parte 2, em que citamos Paris novamente na influência artística. Vou deixar o link aqui na descrição. Quando Van Gogh ele chega a Paris, ele conheceu artistas impressionistas. Pela primeira vez descobriu que a pintura podia ser feita com luz, cor e emoção. A sua paleta de tinta mudou completamente. Amarelos intensos, azuis profundos, campos iluminados, flores. Agora Van Gogh não pintava apenas o que via, pintava aquilo que sentia. Um estilo bem diferente de quando ele começou, ali na Holanda. Van Gogh sonhava em criar uma comunidade de artistas. Convidou Paul Gauguin para morar com ele, na famosa Casa Amarela. No começo parecia um sonho, mas logo começaram discussões internas. Os dois tinham personalidades completamente diferentes. A convivência ficou insustentável, até que aconteceu o episódio que atravessou a história. Após uma discussão, Van Gogh teve um surto e mutilou parte da própria orelha. Até hoje, historiadores discutem exatamente o que aconteceu naquela noite. Esse episódio acabou se tornando um dos maiores mistérios da história. Ele não só mutilou parte da orelha, como também a entregou a uma prostituta, no qual eles tinham certa afinidade. E vale ressaltar aqui que Van Gogh ele tinha uma dificuldade muito grande em manter relacionamentos amorosos. Ele tentou até casar com a própria prima, o que na época, vale ressaltar, era bem comum. Só que a sua prima viúva, de segundo grau,
precisou da autorização do pai, e o pai não permitiu, que no caso era o tio de Van Gogh. Depois desse episódio, ele foi internado voluntariamente em um hospital psiquiátrico. Foi ali que nasceu uma das pinturas mais conhecidas da humanidade, A Noite Estrelada. Ele não pintou apenas um céu, pintou movimento, solidão, esperança e talvez a própria mente. Os redemoinhos no céu parecem vivos. As estrelas brilham como se respirassem. Mais de um século depois, milhões de pessoas continuam fascinadas por essa obra. Uma obra que traz esperança, uma obra que traz paz e equilíbrio, mas que veio em um período tão conturbado na vida do artista. Às vezes é incrível quando a gente olha a história e a gente vê quantas ironias. Parece que o universo brinca com a gente. Vocês já pararam para perceber isso? Me diz aí nos comentários. Após a morte de Van Gogh, a mulher do seu irmão, que também faleceu pouco tempo depois do Van Gogh, ela teve acesso às obras de arte de Van Gogh, às suas anotações, às suas cartas, e decidiu pegá-las e publicá-las no jornal da época, o que em questão de meses teve um grande impacto e apelo emocional. A partir disso, tudo mudou. Suas obras começaram a ser reconhecidas. Museus passaram a disputar suas obras. Colecionadores pagaram milhões. Hoje, Van Gogh é considerado um dos maiores artistas da história. O homem que morreu acreditando ser um fracasso acabou mudando para sempre a arte mundial. E vale ressaltar, meus amigos, que Van Gogh ele passou por 3 universidades de arte, mas não ficou nenhuma. Van Gogh ele criticava severamente o modelo artístico e educacional dessas instituições. Ele falava que elas matavam a intuição, que eram rígidas demais, que eram algo, podemos dizer, preto e branco, algo sem sal. A maior obra de Van Gogh não foi A Noite Estrelada, foi a sua coragem de continuar criando, mesmo quando ninguém acreditava nele, com exceção do seu irmão Theo. Isso faz uma pergunta permanecer até hoje: quantos gênios existem no mundo que ainda não foram descobertos? E principalmente, quantos gênios que mudam o mundo, mas não se quadram nas instituições que seguem um modelo muito padronizado e pouco aproveitado? Vemos vários deles ao longo da história em várias artes, na tecnologia, nas artes, na medicina. Imagina se o Van Gogh e tantos outros tivessem seguido a tendência da sociedade e na mesma direção que todos estavam indo. Ser só mais um e nunca encontrar realmente a sua essência, nunca realmente aceitar quem você é e a partir daquilo seguir a sua vida em frente, continuando se desenvolvendo, mesmo que você não seja aceito, mesmo que você não seja compreendido. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você assistiu até aqui, deixa o like e diga aí nos comentários o que você acha do Van Gogh. Você acha ele um gênio? Você acha ele uma inspiração? Você acha ele talvez até um louco? Me diga, eu quero saber. Muito obrigado e até a próxima.